Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, do nosso Papo Espírita. À medida que a gente vai falando, a gente vai pedindo feedback aí e agradecendo os nossos amigos que estão nos assistindo, nos auxiliando nesse trabalho, que é da divulgação, de estarmos aí aumentando as nossas vibrações e os nossos corações amorosos com os amigos de vários locais. Eu gostaria de um feedback a todos vocês. Se vocês estão escutando bem o que eu estou falando, o som está saindo bacana aí, gente? Ótimo, obrigado, Sandro. Então, eu me chamo Júnior Jardim, moro aqui no Distrito Federal, frequento um centro espírita que tem um nome bem parecido com Lemana, que é o Lamana, lá Assistencial Maria de Nazaré. E desde já eu quero agradecer ao convite do Robson, a parceria com vários irmãos neste trabalho, agradecer aí a confiança do Luiz. Luiz, meu amigo, deu certo, estamos aqui. E, enfim, agradecer a todos vocês que estão aí participando comigo, tá ok? Então, vamos dar início ao nosso Papo Espírita da noite de hoje. Eu sempre gosto de começar as nossas conversações fraternas com um texto que foi recebido pelas mãos de Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, no ano de 1957. E ele diz assim: meu amigo, à maneira do velho peregrino que jornadeia sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui um instante, somos poucos ante a árvore seivosa da amizade sincera. E não te aponto normas para contemplar as estrelas. Mas rogo, olhe, veja e reconheça no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago apenas as histórias simples e humildes que ouvimos de outros viajantes. Recebam-as. Elas os ensinamentos daqueles que ensinam no templo do amor e as lágrimas daqueles que aprenderam na escola do sofrimento. Eu sempre gosto de começar com, na verdade, esse é um fragmento de um texto, recebido em 30 de outubro, e o espírito que assinou na ocasião foi o irmão X. Conversações fraternas retrata o nosso trabalho, o trabalho de quem está nesses diálogos fraternos, porque nada mais não estamos fazendo nada mais do que divulgando, espalhando aquilo que nós colhemos em alguns livros, que nós estudamos, que nós pesquisamos e que até mesmo nós escutamos de outros irmãos. Por que não? Então, esse é o nosso trabalho. Então, vocês viram aí que o tema do nosso Papo Espírita de hoje é gratidão e a mágica da vida. Então vamos começar falando sobre a gratidão. Obrigado, Ive. A gente vai interagindo, conversando, interagindo aqui. Então, para começarmos a falar sobre gratidão, nós vamos pedir auxílio a um grande amigo, a um velho amigo, a um conhecido de todos nós, ao apóstolo Paulo. Então, para falarmos sobre gratidão, nós vamos lá na carta aos Tessalonicenses, porque ele diz assim: estamos no capítulo 5 e é o versículo 16 a 18, porque Paulo nos faz um convite. E o convite que Paulo faz é para que possamos render graças em tudo.
E aí tem uma questão. Antes, vem aqui comigo, olha aqui para mim. Esse pedido de Paulo, para que possamos render graças a tudo e em todos os momentos, quem conhece a história de Paulo sabe que ele vivenciou isso. Mas quando ele pede para que possamos fazer isso também, que possamos render graça em todos os momentos, para a gente passa a ser um desafio. Por quê? Somos espíritos que ainda estamos na evolução, ainda estamos a passos de bebê praticamente. Então, nós cometemos erros e às vezes erros graves, erros que podem comprometer uma ou várias existências e naturalmente, pelas leis divinas, pelas leis da vida, isso traz algumas consequências, que são aquelas consequências que às vezes vão nos colocar numa situação difícil, numa situação de dor, numa situação de sofrimento, não por punição, para a consciência e retomar a nossa caminhada evolutiva. No entanto, perceba que é muito fácil rendermos graças quando nós estamos vivendo na opulência, quando nós estamos vivendo na abundância ou na tranquilidade. Mas quando nós estamos navegando em mares revoltos, quando estamos mesmo desfavorecidos, aí é complicado render graças. Então há um desafio aqui. E só que Paulo, o apóstolo que vivenciou tudo isso, ele nos pede. E aí vamos lá, voltar lá na epístola, na carta aos Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: alegrem-se sempre. Então, ele nos pede, porque em qualquer situação, vamos tirar coisas boas, bons ensinamentos. E isso sempre será motivo de felicidade para Deus. Porque felizes são aqueles que aprendem nas dificuldades. E aí ele segue no versículo 17, quando ele diz assim: orem continuamente. Então ele pede para estar orando a todo momento. Olhem aqui para mim. Observem só. Nós sabemos que o ato de orar, essa ação de orar, nós podemos fazer por nós, podemos fazer por terceiros, por outrem. E aí nós podemos agradecer, nós podemos pedir graça, nós podemos pedir proteção, pedir um livramento. E aí pedir às vezes até coisas que não são necessárias. Mas quando Paulo diz assim, ore sempre, aqui no versículo 18, ele chega no ponto que ele quer trabalhar ou que trabalhemos. Quando ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Aqui sim, ele engloba todos os momentos, os bons e os difíceis. E aí volta aqui comigo, olhem para mim. Eu pergunto a vocês, então como fazer isso? Não é tão fácil render graças em todos os momentos. Na fartura, na tranquilidade é fácil. Mas e nos momentos difíceis? Como nós podemos render graças? Há um desafio aqui. Um desafio proposto a cada um de nós. Então, assim, nós que somos espíritos suscetíveis a vivermos diferentes circunstâncias, ora no fogo, ora na água, como eles gostam de falar, como render graças o tempo todo? Mas percebam que essa orientação não vem do Júnior Jardim, vem de Paulo. Então, de alguém que vivenciou isso de corpo e alma. E para que nós possamos entender esse real pedido de Paulo,
nós precisamos compreender algumas situações que ele passou, que ele vivenciou e mais, e mais. Quando ele escreve essas cartas pedindo alegrem-se sempre, rendam graças sempre, nós vamos compreender aqui rapidamente em quais circunstâncias que às vezes eles estavam escrevendo essas cartas. Então, conta lá no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, é narrado por Lucas. Lucas é muito interessante, que estava Paulo e Silas na cidade de Filipe. E eles foram levar a boa nova, foram pregar o evangelho. Pararam numa praça pública e começaram a falar sobre o evangelho. E começou a pessoas levando. E aí acontece algo curioso. Naquela cidade tinha uma médium chamada de pitonisa, né? Tem várias denominações, mas vamos dar a denominação que era médium. E ela começa a observar a pregação de Paulo e de Silas, e quando pensa que não, ela começa a elogiar Paulo, Silas, mas de uma forma tão contundente que aquilo começa a deixar Paulo incomodado. E então Paulo observa bem com aquele poder que Paulo tinha e observa que tem um espírito influenciando a mulher. E aí aquela mulher começa, esses são os homens de Deus, eles são os representantes divinos. E aí quando aquilo começou a ficar demais, Paulo olha para aquela mulher, na verdade ele olhava para o espírito e falou com toda a energia, com todo o magnetismo que ele possuía: cala-te, em nome de Jesus. Naquele momento, o espírito sai. Silas, acho que Silas estava gostando do elogio, porque Silas chega, Paulo, mas ela está só nos elogiando. E Paulo, não, Silas, você não entendeu? Ela está querendo fazer com que cresça dentro de nós a vaidade, o orgulho. Silas, a gente vem combatendo isso o tempo todo, nós conversamos durante a viagem sobre isso. E aí Silas entendeu. Acontece um fato interessante. Aquela mulher, ela tinha algum dela que, de certa forma, explorava a mediunidade dela, ganhava a mediunidade dela. E quando Paulo expulsa o espírito, também momentaneamente afasta o dom mediúnico daquela mulher. Logicamente, os senhores daquela mulher que lucravam com a sua mediunidade não gostaram. E isso foi um problema seríssimo para Paulo e para Silas, porque eles foram reclamar às autoridades. E o que aconteceu? Paulo e Silas foram açoitados, apanharam, levaram chibatadas, depois foram presos. Como Paulo e Silas poderiam sair daquele cárcere? Poderiam sair humilhados, machucados. Não conheciam ninguém na cidade que pudesse interceder. Como é que ele ia sair? E aí conta a narrativa de Lucas que próximo à meia-noite, Paulo e Silas começam a fazer uma prece. Eles iam pedir para que Deus tirasse eles dali da cadeia? Não. Linda, fervorosa, de agradecimento. E aí, o interessante é que o magnetismo, o amor de a prece era tão grande que começou a contagiar e a vibração atingir os outros presos, que começaram a ouvir Paulo. E começou a falar, pregar para aqueles homens presos. E começou a falar de um mestre, um Jesus,
que estava aqui na terra, que veio aqui à terra, de um homem que examinava o nosso passado, mas não julgava, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem para frente, para o futuro, é a mensagem. E eles começaram a se contagiar com aquele homem e com as palavras de Paulo. Paulo falou-lhes, dormiram. Só que naquela noite aconteceu uma tempestade muito forte, e diz as narrativas que era uma espécie de cataclisma que sacudiu momentaneamente ali a terra naquele momento, naquela localidade, e a porta da cadeia, as portas da prisão se abriram, as portas das celas se abriram. Só que o mais interessante é que com a narrativa, com a pregação de Paulo, nenhum preso quis sair, nem Paulo e nem Silas. E aí, ao amanhecer, o carcereiro, quando acordou e viu aquelas celas abertas, a porta da cadeia escancarada, levou as mãos à cabeça e disse: meu Deus, e agora? Começou a ficar desesperado pensando que eles tinham fugido. E num ato de desespero, pensa em cometer suicídio. E quando está quase consumando o ato, eis que uma voz lá do fundo grita: não faça isso, meu irmão. Era Paulo. E então sai Paulo e Silas da cadeia, de dentro da cela, e todos os outros presos e ficam em volta daquele carcereiro. O carcereiro, vendo que ninguém tinha, se ajoelha e chora copiosamente. E a partir daquele momento, aquele carcereiro se declara. No momento em que se declarar cristão, numa época em que se declarar cristão, não era uma coisa tão simples. Mas ainda assim, sentindo aquilo, ele se declara cristão. Então esses eram os ambientes que Paulo encontrava em suas viagens. E sempre ele dizia: alegrem-se, agradeçam em todos os momentos. Percebam que a fala de Paulo, então, ela é tomada de uma verdade de alguém que vivenciava essas circunstâncias. Bom, mas continua a pergunta. O desafio continua. Então, como nós, eu, vocês, como nós podemos aí render graças em tudo? Paulo continua nos auxiliando. Dessa vez, olha o que diz a carta aos Filipenses. Para que Paulo possa nos auxiliar nessa tarefa, ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Por quê, gente? Vamos perceber que aqui, nesse capítulo 4 da carta aos Filipenses, Paulo está dando uma recomendação. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Olhem aqui para mim. Olhem aqui. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque a pessoa que é amável, afável, a pessoa que tem um coração bom, ela não precisa fazer propaganda de si mesma. Naturalmente, ela é reconhecida. E é isso que Paulo pede, que essa amabilidade, que ela seja conhecida. Então, ele continua. Aqui é uma recomendação. E lembrando que essa parte da epístola dos Filipenses é para nos auxiliar a render graças em tudo. Então, aqui vem um ponto principal. Porque se aqui é uma recomendação, aqui ele faz uma espécie de revelação quando ele diz: perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecidos todos. Perto está o Senhor. Então, meus amigos, Deus não criou a terra e foi descansar. Deus não criou a terra e tirou férias. Deus não nos colocou na experiência humana e nos deixou ao léu. Deus
está perto de nós o tempo todo. E mais, quando ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha, perto está o Senhor. Não se incomodem por coisa alguma. Por quê? Olha o momento que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão entrando em desespero? E aí Paulo diz: não sejam ansiosos. Se preocupem, mas não a ponto disso prejudicar a sua relação para com os outros ou com você mesmo. E até mesmo sua relação com Deus. Não se preocupe. Deus está próximo, sempre de nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E vem a doutrina, nos ensinando que esse mesmo Deus, que tem esse amor, que criou esse universo infinito, e que seu amor é infinito, Ele está próximo de nós o tempo todo. E colocou um espírito da mais alta grandeza para cuidar da terra e de também estar próximos de nós. Alguém cuja terra está em suas mãos. Percebam. Vocês acreditam que realmente você chegou aqui, até aqui, conquistou tudo que você conquistou até hoje sozinho? Ou é capaz de perceber e de sentir mãos amigas em torno de nós? Um amor que quer nos conquistar sem nos subjugar. Um amor que respeita até mesmo o nosso não. Um amor que respeita o nosso livre-arbítrio. E por mais que possamos dizer não, eu não te quero, eu não quero sua proximidade, ali ele permanece. Porque sabe que chegará o dia de dizermos ou a hora de desejarmos o sim. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor de um espírito puro, em que chega para Pedro e fala: Pedro, se você quiser descansar, pode descansar, meu amigo. Mas enquanto houver uma lágrima, lá eu estarei. Não descansarei enquanto uma ovelha estiver desgarrada. Às vezes, até mesmo nos nossos erros, Ele está ali nos amparando. E agora, diante de tudo isso que nós observamos, eu pergunto para vocês: percebendo, sentindo essa mão amiga, diretora, que nos governa, que nos direciona, será que é tão difícil assim agradecer, mesmo nas dificuldades? O simples fato de termos uma pessoa nos amparando o tempo todo, um que criou galáxias e que é insensível aos meus passos, por mais pequenos que sejam, Ele está ali ao nosso lado. Esse é o motivo para que possamos render graças. Agora fica mais fácil render graças mesmo nas dificuldades, um amigo que nos ampara. E quando nós pensamos que nós chegamos ao limite, Ele permite para que possamos entender que o nosso limite é muito maior. Sempre foi. Por quê? Porque eu não estou só, estão sós. Ele está sempre conosco. Então esse é um ponto para que nós possamos compreender, ou pelo menos começar a praticar o que Paulo nos pede:
rendei graças em tudo. Mas tem um outro ponto. Tem um outro ponto que vai nos auxiliar. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos fala o seguinte: aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. A providência suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontremos. Por quê, meus amigos? Porque a partir do momento em que nós estamos rendendo graça, até nas dificuldades, e que a nossa afabilidade, nossa doçura está sendo reconhecida, significa que nós estamos nos aproximando mais do laço com Cristo e com o Criador. E cada vez em que nós estamos mais próximo deles, nós adquirimos visão. Essa mesma visão que Emmanuel cita aqui no Pão Nosso. A visão de enxergar detalhes, nuances que antes passavam despercebidas, as verdadeiras alegrias nas coisas simples. Meus amigos, é possível enxergar alegria até mesmo no sofrimento. Paulo nos diz isso e ele explica isso. Então, esse é um segundo ponto para nos auxiliar a crescer. Continuando aí na carta aos Filipenses, observem que bacana, colocando: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele é insistente. E ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, olha o que Paulo fala, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. E ele termina dizendo sobre sua fé: tudo naquilo que me fortalece. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E o interessante é que Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 85, ele comenta sobre essa passagem. Emmanuel diz que nesse momento em que Paulo escrevia essa carta, ele estava em Roma, estava preso. E mais, Emmanuel descreve as circunstâncias com detalhe. Ele diz: quando o apóstolo estava preso em Roma, em torno dele o ambiente doloroso do cárcere. Guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões o tempo todo naquele ambiente. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura. Nem sempre consolação e nem sempre voz amiga. E mesmo assim, o Evangelho. E arremata um trecho dessa mensagem dizendo assim: no entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Ele cede força, serenidade de si próprio.
Então, meus amigos, aqui está a segunda parte que está lá no título desse nosso papo espírita, a mágica da vida. Qual que é a mágica da vida? A mágica da vida é: quanto mais você dá, mais você recebe. E geralmente nós pensamos o contrário, nós pensamos assim, eu quero receber para que eu possa doar. Mas essa é a lógica da vida? Não é, nunca foi. Jesus exemplificava isso para os apóstolos. Naquela passagem que os para saber quem era o mais importante, quem era de Deus, Jesus chega, pega um cântaro com água, põe uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos apóstolos. Quando termina, ele diz assim: você quer ser o mais importante? O mais importante é aquele que mais doa. Você quer receber mais? Dê mais de você. E Paulo assim fazia. Então essa é a mágica da vida. É ceder para que a espiritualidade possa te amparar muito mais. Está com medo das dificuldades que estão assolando o mundo? Proteja-se. Mas não deixe de olhar para o próximo. O bem. Porque o bem retorna, a vida é um espelho. Era isso que os apóstolos aprendiam. E a vida reflete o que você dá a ela. Bem, para a gente encerrar, Paulo diz assim em outra carta: eu, de muito bom grado, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais seja por vós mesmos incompreendido. Já encontrei nesse próprio ato de amar a alegria da vida. Ele fazia pelo próximo. Batadas, não interessava, ele já estava alegre em doar. Se ia ser preso, não interessava, ele já estava feliz em doar. Porque eu encontrei nesse ato, no ato de amar, a alegria de viver. Bom, no centro espírita onde a gente frequenta, tem a história de um senhor que já desencarnou, que era um senhor que tinha um problema de coração e que há muito tempo, desde moço, ele tomava vários remédios, drogas pesadas, mas ele era disciplinado. Todo tempo ele tomava direitinho o seu remédio e nunca reclamava. Vezes ou outra, pelo tempo que estava tomando aqueles remédios pesados, porque sem aqueles remédios o seu coração não ia parar de funcionar, vezes ou outra, o seu organismo, por excesso do tempo tomando aqueles remédios, rejeitava um ou outro e lhe causava ali algumas alergias, alguns incômodos, e ele ia no médico e trocava novamente os remédios, e sempre estava com um sorriso no rosto. Ele foi um exemplo para mim, um exemplo para muitas outras pessoas. Quando ele estava próximo ao seu desenlace, uma amiga do nosso centro chegou para ele e falou assim: mas meu amigo, que doença triste é essa sua, né? Que pena. Ele disse: não lamente, minha amiga. Isso significa que o meu corpo está acabando, mas essa doença está acabando junto com o meu corpo. O meu espírito está ficando limpo e eu não vou mais precisar disso. É um ato de render graça na dificuldade. E eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu conheci esse homem de perto, porque ele era o meu pai. E a gente sempre comenta na família e a gente fala isso lembrando com alegria que todo dia de manhã lá em casa tinha um cachorrinho peludinho desses pequenininhos e chamava-se Bob. E meu pai acordava de manhã cedo, apesar de tudo, de todas as dificuldades, chegava de manhã no portão, olhava para aquele sol ou para a chuva e dizia: bom dia, sol, bom dia, vida. Olhava para o cachorro e dizia: bom dia, Bob. E a gente escutava toda manhã ele falando isso alto,
lá de dentro de casa. Um exemplo para nós. E hoje eu procuro não reclamar tanto, porque quando eu chegava e perguntava para ele, dizia assim: pai, como é que o senhor aprendeu a ser tão sereno? E ainda assim ele nos auxiliava, ele dizia assim: meu filho, é o tempo. O tempo vai te ensinar e o tempo nos ensina, né? Nos ensina. Tem a letra da música daquele cantor Vitor Chaves, que fazia dupla com Vitor e Léo, daquela dupla sertaneja, que dizia assim: há momentos inevitáveis que o coração da gente pede respostas. É nessa hora que a gente diz não entender a vida e chora. Mas se a gente soubesse aquilo que cada um tem, a gente nada pediria, simplesmente ser o bem. E eu, que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio porque levei tempo para entender que o tempo, só o tempo, ensina a viver. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, que Deus abençoe a todos, e vou encerrar dizendo boa noite a vocês, boa noite Deus, boa noite vida, boa noite Bob.